Bom dia, pessoal! Vamos para a nossa revisão de matemática, onde vamos falar sobre frações. É a nossa primeira parte da revisão. Vamos falar sobre a unidade 4 do livro, sobre frações. Tudo que envolva frações nós vamos revisar agora. Vamos falar sobre leitura e escrita de frações, representação gráfica, os tipos, própria, imprópria, mista e aparente, e a transformação de fração mista em fração aparente e vice-versa, né? Vamos lá. A representação de uma fração. Fração representa a parte de um todo, uma divisão em partes iguais. Então, sempre que a gente falar em fração, estamos falando em divisão de partes iguais, senão não é fração. Então, nós podemos escrever uma fração como uma representação de algo repartido em um número de vezes com relação a uma parte selecionada. Como assim, professora? É o seguinte, você pode escrever a fração, é algo inteiro que foi dividido em um número de partes e você faz alguma relação com uma parte selecionada daquilo. É a fração. Como é a representação visual de uma fração? Por exemplo, na figura abaixo temos o círculo inteiro, né? O círculo inteiro aqui, que foi dividido em 8 partes iguais. Porém, temos de referência 5 partes. Observe, ele está dividido em 8 partes, mas nós temos pintado aqui, que é a parte de referência, nós temos 5 partes. Então, isso representa 5 partes das 8 que tinha, das 8 partes. E como nós vamos chamar essas partes? O 5, esse número que está aqui em cima, ele é chamado de numerador. E esse número que está aqui embaixo, o 8, no caso é o denominador. Então, o denominador, ele representa o total de partes que o objeto está dividido. E o numerador, ele representa aquela parte de referência, sobre aquela que nós estamos tratando. Como vamos ler e escrever uma fração? O numerador, nós sempre vamos fazer a leitura do número. E o denominador, de acordo com o denominador, você vai falar um nome específico. Por exemplo, se o seu denominador é 2, é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, até o 9 é o nono, 10 décimo. A partir do 10, você fala 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, qualquer número você tem que falar o número com o avos na frente. Então, nessa fração que nós tínhamos aqui, para a gente ler, você não vai falar é 5 sobre 8, é 5/8. Não, é 5 oitavos, ok? Exemplos aqui, 1 meio, 2 terços, 6 décimos e 12 quatorzeavos. É assim que a gente lê a fração. Agora vamos para os tipos de fração. Nós vamos falar sobre fração própria, imprópria, aparente e mista. Vamos lá. O que é uma fração própria? A fração é considerada própria quando possui numerador menor que o denominador. Por que o nome é própria? Né? E também ajuda você a lembrar o porquê. Própria vem da ideia inicial que temos de fração. Então, é o padrão você pensar em uma fração cujo o numerador seja menor que o denominador. É a nossa ideia inicial de fração. Então, por isso que ela é própria, porque tem a ver com aquilo que a gente pensou. Então, por exemplo, 4 sextos, né? O 4 é menor que o 6, 8 quinzeavos, 9 54 avos, 10 onzeavos e 5 oitavos. São exemplos de frações próprias, né? Que tem uma representação também de 1 sexto, que são as frações que o numerador é menor que o denominador. E aí temos a fração imprópria. Uma fração é considerada imprópria quando possui o numerador maior que o denominador. Então, imprópria, na verdade, a palavra representa o inverso de própria, né? Então, é realmente isso, porque ela é diferente do modelo de fração que nós imaginamos. É muito difícil você imaginar uma fração que o numerador seja maior que o denominador, né? Por isso que ela é imprópria, né? Não é comum de nós pensarmos. Então, por exemplo, 10 terços, 4 meios, 8 quintos, 13 sétimos
e 26/14 são exemplos de frações impróprias. Deixa eu só explicar aqui sobre a imagem. Essa imagem aqui, ela representa uma fração imprópria, 16/6. Quer dizer que você tem coisas, figuras divididas em 6 partes iguais, mas você tem 16 pedacinhos. Então, é óbvio que vai representar mais de que um número inteiro, mais de que uma coisa inteira, quando ela é imprópria, tá bom? A fração aparente é toda fração que o numerador é um múltiplo do denominador. Então, elas sempre vão representar números inteiros. Por exemplo, 6/3, 8/2, 60 décimos, 39/13. Por exemplo, aqui você tem a representação de 8/4. 8/4, o 8 ele é um múltiplo do 4. Só que quando você for fazer a representação gráfica, ou você dividir numerador por denominador, sempre o resultado vai ser um número inteiro. Por exemplo, aqui representa 2 inteiros. E a fração mista é toda fração que é escrita com um valor inteiro e um valor fracionário. Por exemplo, 3 inteiros e 2/5, 2 inteiros e 4/6. Aqui temos a representação, por exemplo, tem 1 inteiro e 1/4. É uma fração mista, mista de mistura, né? Está misturado o inteiro e a fração. E agora vamos falar da transformação de fração mista em fração imprópria e de fração imprópria em mista. Essa setinha dupla aqui, ela representa que vale tanto a ida quanto a volta. Portanto, de mista para imprópria e de imprópria para mista. Vamos falar primeiro de mista para imprópria. Então, para isso, temos que deixar a forma mista em forma fracionária. Por exemplo, 1 inteiro e 3/4. O que nós temos? Nós temos uma parte inteira e ainda temos 3/4 de outra. Esse 1 inteiro, o que a gente faz? Você transforma ele no mesmo denominador da fração. Isso quer dizer, deixa eu pegar a caneta aqui para tentar mostrar para vocês. Olha, nós temos algo aqui dividido em 4 partes, certo? Ó, 4 partes. Não sei por que faz esse risco, né? Achei que eu tinha me livrado dele. E nós temos 3/4. Então, nós temos essa parte e essa parte, né? Que vale 3/4. Só que nós ainda temos um inteiro igual a ele. Então, quer dizer, ele também é dividido em 4 partes, e você tem todas. Então, ao invés de escrever ele como 4/4, né, você pode escrever como um inteiro, não precisa colocar o nome das partes dele. Só que se você quiser ou tiver que transformar ela em imprópria, o que você vai fazer? A gente transformou aqui esse 1 inteiro em 4/4 e somou, ok? Mas não é bem assim. Eu vou mostrar uma forma um pouquinho mais prática para vocês. O que nós podemos fazer? Pegar esse 1 inteiro e 3/4, o 4, que é o denominador, a gente repete, e aí faz o quê? 4 vezes 1, que dá 4, e 4 mais 3, que é igual a 7. Pronto, transformamos a fração. Então, o que você faz? Repete o denominador, multiplica e soma. Pronto, você transformou a fração. E agora, fazendo de imprópria para mista, é diferente. Por quê? Para essa operação, precisamos encontrar quantos inteiros existem na fração imprópria e deixá-los de fora. Então, o que nós queremos aqui para transformar ela em fração mista? Nós queremos descobrir quantos inteiros cabem dentro dessa fração e queremos tirar ele, deixar apenas fração própria, ok? Vamos pegar aqui o exemplo dos 7/4. O que você faz? 7 dividido por 4. Olha, 7 dividido por 4, né? 1 vezes 4, 4. Subtrai e o resto é 3. Então, o quociente, aquele resultado da divisão, ele representa o número inteiro. O resto representa o numerador, porque é aquela quantidade que faltou para atingir um outro inteiro. E o denominador a gente sempre mantém, ok? Então, essa foi a nossa primeira parte da revisão. Nós teremos a parte 2 e, em breve, a parte 3. Então, aguardo vocês lá na parte 2.